Jesus, na oração, numa das suas orações, ele disse: Pai, graças te dou, porque ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e revelasse aos que se rendem aos pequeninos. Quem acha que já chegou no ápice, que não tem mais nada para acontecer de novidade na sua vida, está enganado, irmão. Irmão, Deus pode te surpreender nessa noite e você sair daqui maravilhado, maravilhado. Amém? Nós nunca vamos vencer Deus na questão de dar. Deus dá sempre mais. Amém? Deus tem muito para nos dar. Ele tem nos seus tesouros, algo extraordinário, aquilo que Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto. Paulo disse: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou. E a gente tem a ideia de que preparou é só lá, aqui vamos viver assim. Não, aqui já começa aqui, essa apoteose de poder, de glória, de manifestar, de revelação. Pastor Marcos está dizendo que é possível ter mais intimidade, conhecê-lo mais, ter mais dons espirituais, ser mais habilidoso na obra de Deus. É possível, pastor Marcos, eu posso dizer para você que é possível. Deus tem muito para cada um de nós. Isso que estamos a viver é só uma pequena parcela de um grande montante. Deus tem coisas lindas para fazer no nosso meio e nas nossas vidas. Somente quem crê, levante a mão direita e dá glória para Jesus. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, se você crê, hoje mesmo você começa já a viver essas coisas que o pastor está falando aí, esses mistérios aí, essas coisas lindas. Oh, aleluias, Deus está nesse lugar, amém? Eu gostaria que você continuasse com esse entusiasmo, com essa alegria, essa euforia toda que você estava na hora do louvor, hein? Não deixa cair a peteca, amém? Estamos combinados? Não deixa esfriar a máquina. Vamos dar glória a Deus. O segredo é mandar glória para cima, que Ele manda a bênção para baixo. Esse é o segredo, é louvá-lo em todas as circunstâncias. Ah, pastor, você fala assim porque não sabe o tamanho do meu problema. Maior do que o seu problema é o seu Deus. Diga para esse grande problema: há um grande Deus. Diga para esse grande problema: há uma grande fé em mim para alcançar os milagres de Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus por um instante? Oh, ressore me candalamas. Bendito seja o Cordeiro que vive para sempre. Ele ressuscitou e comprou com seu sangue homens de todos os povos, línguas e nações, e fez deles sacerdócio, e eles reinarão para sempre. Glória a Jesus. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus me confiara, o que o Espírito Santo falara ao meu coração por esses dias, quando eu vinha meditando nessa palavra. Eu preguei uma mensagem aqui há dias atrás, falando sobre Gênesis capítulo 1, quando tudo começa em nossas vidas, o Espírito vai na frente, e existiu um Gênesis na nossa vida, um começo, quando Deus operara uma grande obra e fez tudo lindo como está. Quem pode glorificar a Deus? Aí veio o nosso irmão nosso irmão Ed, que depois falou também sobre, dando um aviso solene aqui, né? Cuidado com a serpente. Estão lembrados? E quem tem cuidado da serpente? Quem tem cuidado com a serpente? Para ela não entrar no seu jardim. Como é que ela entra, pastor? Irmão, tem várias janelas e portas. Cuide. Ela entra, ela é astuta. Paulo diz contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é a antiga serpente. Então nós temos que estar de sobremodo atentos, vigilantes. Não podemos frouxar, não podemos baixar a espada, baixar a guarda. Temos que estar com o escudo da fé em prontidão, a espada em punho.
com a couraça da justiça, o capacete da salvação, as armas de Deus, como disse Paulo em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, com as armas, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele vai dizer, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Então não baixe a guarda, fique atento, fique vigilante. A serpente ronda o nosso jardim para tentar entrar e fazer a sua bagunça, mas Deus é mais, amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Quem quer a palavra de Deus? Quem está desejoso? Quem quer? Ah, pastor, eu sou mais do louvor. Mas o louvor é uma mensagem cantada, para quem não sabe. É que a gente canta muitas vezes a letra das canções e nem se atém aos detalhes, né? a grandiosidade daquilo que cantamos. Mas as canções são verdadeiras mensagens cantadas, né? Então Deus já fala com a gente por ali. Então, se você está desejoso, você vai abrir lá em Gênesis capítulo 3. Eu estou ali, estou cavando por ali, na terra de Avilá, aonde há muito ouro. E Deus não facilita as coisas para a gente, sabia, irmão? Diga, por quê, pastor Marco? Sabe por quê, irmão? Ele quer que a gente vá à luta, vá ao trabalho, regace as mangas e vá em cima, vai trabalhar. É por isso que ele não coloca o ouro na superfície, assim, tão fácil de achar, cava 1 metro e já está o ouro ali. Não, é nas profundezas, amém? Para a gente cavar, ter o trabalho de cavar e suar valendo mesmo, e depois se regozijar, se alegrar de tal forma, porque achou um grande tesouro, uma grande pedra de ouro, e aí o nome do Senhor é glorificado. Então, Deus tem coisas lindas para a gente. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 3, então, e o verso 15. Gênesis capítulo 3, e o verso é o verso 15. É um texto bem conhecido. Sabia, irmãos? Se você achou, olha para mim aqui. Sei que não é fácil ficar olhando para esse rapaz bonito aqui, mas me suporta, amém? Vamos morar no céu junto. E aí, olha só. Quando a gente lê esse trecho da Bíblia aqui, a gente tem que ter em mente uma coisa. Fique isso fixado na sua cabeça, aí no seu coração, na sua psique, na sua mente, na sua alma. Que aqui está a primeira profecia. O que eu falei? De um Salvador. Se você for ler o texto, Gênesis capítulo 3 é o relato da queda dos nossos pais, os primeiros pais, Adão e Eva. E aí logo após a sua queda, Deus não abandona o homem, porém expulsa do jardim. Por que expulsa do jardim? A gente vai de primeiro momento assim, na leitura rápida, sem parar para pensar e estudar, a gente vai até ficar meio assim, poxa, que Deus, né? Expulsar eles do jardim, poderia resolver ali, deixar eles lá dentro. Não, irmão. O ato de Deus expulsá-los do jardim é pura misericórdia de Deus. Diga, por quê, pastor Marco? Sabe por quê, irmãos? Porque se eles permanecessem no jardim, eles iriam logo após de ter desobedecido e comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam comer da árvore da vida que estava no centro, no meio do jardim. E aí, pastor Marco, o que aconteceria, irmãos? Eles se tornariam pecadores eternos, como os demônios são, os anjos caídos, anjos que eram anjos. Uma terça parte veio com o querubim, o luzeiro, a Bíblia chama de luzeiro, portador da luz, que foi o cabeção que encabeçou todo o movimento contra uma revolta contra Deus. E aí, quando eles pecaram contra Deus, não houve um plano de salvação para eles. Então, quando Adão e Eva pecam, Deus já trata de expulsá-los dali, para que eles não comam da árvore da vida, porque senão eles se tornariam pecadores eternos e não haveria um plano de salvação para eles. Aqui eu vejo já a grande misericórdia desse Deus lindo e maravilhoso que nos ama e provou o seu amor enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós, cumprindo essa promessa aqui, irmãos. Quem pode dar um glória a Deus adiantado? Olha só,
a primeira profecia de um Salvador, logo após a queda do homem. O homem arruinou tudo, estragou. A mulher deu ouvido à serpente, falou com o seu marido caiu na lábia dela, e havia ali uma coisa naquele ambiente, naquele momento, porque a serpente é mesmo um animal sagaz, terrível, né? Muito sutil, você pode ver até hoje. Nesses dias eu estava aqui atrás fazendo um serviço aqui na igreja, de repente, quando eu me abaixei para pegar um negócio assim, até eu mandei a foto para o meu filho, eu me abaixei para pegar um negócio assim, de repente correu algo por trás de mim assim, e eu fiz assim, levei um susto, né? De repente eu vi entrar num canto assim uma serpente. Meu irmão, literalmente a gente vive, né? Aí uma serpente, eu achei que era uma jararaca, daquela bem venenosa, bem peçonhenta, terrível, né? Mas não era. Aí eu puxei um pote assim, era uma cobra de água, a cobra da água que eles falam, né? Bem amarela assim, mas gigante assim. E aí ela estava bem no canto assim, quando eu puxei assim, ela se levantou contra mim assim, e aí eu encarei ela assim. Ela com movimentos bem sutil assim, ó. Em câmera lenta, bem imperceptível, quase assim, ó. Movimentos, ela levantou, deu aquela afastada para trás, assim, não o corpo todo, só uma parte da frente, olhou e foi para trás assim. Daqui a pouco ela foi para o chão de novo, aí eu peguei uma madeira e matei. Me perdoa, irmãos? Tive que fazer isso, irmãos. Haverá inimizade, é inimizade mesmo, é literal, no sentido literal mesmo da coisa, né? Vamos lá? Gênesis capítulo 3, verso 15. Irmão, aqui a gente mata a serpente. Dá para dar um glória aí? Aprende aí com o seu líder aqui, ó. Mata a serpente quando ela aparecer. Tem gente que chama o bombeiro, amém, tá, irmãos? Tudo bem, se for uma cobra em extinção, uma coisa assim, né? Chama mesmo. É difícil ver cobra em extinção também, né? Vamos e venhamos, né? O bicho velho está por aí. Tome cuidado, hein? E aí eu me lembrei da mensagem do irmão, me lembrei da sua mensagem, querido. Pensei, ela está por aqui no meu Éden, aqui é o meu Éden aqui, que é o lugar onde eu moro, né? Sai para lá, né? Vamos lá, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Vamos entender isso aqui. Este te ferirá a cabeça, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos entender isso aqui? Quem quer entender? Eu sei que você já entende, não estou subestimando ninguém aqui, mas deixa eu acrescentar algumas coisas aqui para você, para aguçar mais isso na sua mente, para clarear mais. Olha só, porém inimizade. Então, existe, irmão, duas forças. Eu falei quantas? Duas forças no mundo. Existem duas forças no mundo. Existe a força suprema e gloriosa que é de Deus. Deus é o bem está acima de tudo, Deus governa, Deus reina, Deus é soberano. Mas em contrapartida existe uma outra força, que é uma força fraca, amém? Que é do mal. E Jesus mesmo, Deus aqui falando, logo após o homem ter pecado, Deus aparece no jardim, como de costume, porque hoje nós viemos à casa de Deus, mas nessa ocasião o homem vinha à casa, Deus vinha na casa do homem. Hoje nós vamos na casa de Deus. Lá atrás era o homem, Deus vinha na casa do homem. Coisa linda, para cultuar junto com o homem, na casa dele. Até esse incidente, até este grande acontecimento, que aí Deus teve que expulsá-los, como já falei. E aí, essa força é uma força que sempre vai estar paralela à força de Deus. Sempre. Essa força que acabou derrubando o homem. E olha que hoje, quando acontece qualquer incidente de alguém cair na fé, de alguém se desviar, sair fora dos caminhos, se apostatar da fé, hoje há condições, as condições, na verdade, hoje são muito mais, assim, há muita mais probabilidade do homem, muitas oferendas, muitas ofertas, muitas coisas, muitas propostas o homem recebe, vamos dizer assim. Nessa ocasião, Adão não tinha muitas propostas. Adão não tinha muito o que fazer, não havia muitas janelas para ele olhar.
Havia uma única janela, uma única chance, e essa chance ele não poderia jamais. E aí acabou então caindo na armadilha deste arqui-inimigo do povo de Deus e de Deus. E aí de lá para cá então, duas forças vêm paralela, vamos dizer assim, quase que paralela no mundo. Deus, na firmeza da sua graça, soberania, misericórdia, amor, vem Deus, e vem paralelo a Deus um mal agindo na humanidade, na raça humana, no mundo em si. E aí, quando a gente vê hoje, quando a gente lê lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus falando assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizerem todo mal contra vós por minha causa, disse Jesus, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, quando Jesus está falando isso, Jesus está falando assim, por vocês optarem por mim, por vocês optarem por essa força, vir para o meu lado, me escolher o lado do bem, vocês vão ter um inimigo que vai se opor a todo instante no caminho de vocês. Vocês vão ser perseguidos, porque aí existe uma outra turma, assim como existe uma grande multidão que serve a Deus, que é temente a Deus, existe uma grande outra multidão. E quem está falando aqui é Jesus. Jesus fala assim, porfiai por entrar pelo caminho, pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Então, a turma do lado de lá é maior do que a turma do lado de cá de Jesus, amém? Infelizmente, irmão, a maioria, por exemplo, a gente tem um grande exemplo disso no dilúvio. Eu estava conversando com os irmãos ainda sexta-feira, próxima passada, no grupo familiar, falando sobre o dilúvio, e eu disse para os irmãos que toda aquela geração pereceu nas águas do dilúvio, e somente 8 pessoas, a família de Noé. Até eu disse para os irmãos, Noé foi um grande pregador, foi um dos maiores pregadores da época, em todos os tempos, porque ele ganhou a sua família. Tem pregador que quer ganhar o mundo, mas não ganhou a sua família ainda, aí fica difícil, né? Então eu vejo um grande exemplo na vida de Noé. Então toda aquela geração pereceu, e somente 8 pessoas. Então a turma do lado esquerdo é maior do que a turma do lado direito de Deus. E agora, essas perseguições que há em cima do povo de Deus, que eu tenho como a minoria, mas porém, no final das contas, nós vamos ser, já somos, mas seremos muito mais alegres e vencedores, e vamos dizer, valeu a pena estar com a minoria, valeu a pena ser injustiçado, ser caluniado, ser perseguido, fazer parte desse povinho, que chama de povinho. Valeu a pena fazer parte da minoria, valeu a pena comer farinha e feijão com Jesus do que comer caviar com o diabo, valeu a pena, porque as coisas daqui pertencem somente a esse tempo aqui, existem coisas eternas para nós, e nós sabemos disso. Quem não deu um glória a Deus, perdeu a oportunidade agora. Então olha só, nós não tem problema, essa inimizade, quem ocasionou quem disse que iria ocasionar essa inimizade, teria essa inimizade? O próprio Deus disse, vai ter uma inimizade, para sempre, e isso, irmão, vai até o fim. Não espera que o mundo todo vai se converter, porque não é verdade, como muitos pregam. Haverá uma conversão em multidão, o mundo vai se render aos pés de Cristo. Não, nem aqui, nem depois na grande tribulação. A Bíblia diz, se você for ler em Apocalipse, a Bíblia diz que quando o sol se tornar ainda mais denso, causticante, terrível sobre a terra, as iras de Deus vêm, os homens, em vez disso, fazer que eles amoleçam o coração e se rendam aos pés de Cristo pedindo misericórdia, eles vão blasfemar de Deus ainda. Então sempre haverá uma turma, uma multidão de gente que é contra mesmo. Olha só, e porei inimizade entre ti e a mulher. Está vendo? Aqui está falando da serpente e da mulher. Olha só, agora a vírgula, e entre a tua semente e a sua semente. Está vendo? A semente da mulher
que são os piedosos, que são os tementes a Deus, que são aqueles que foram separados, escolhidos, chamados, estão no hall de membros lá na eternidade, são filhos de Deus, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Nós cremos no seu nome, mas Jesus disse que as duas sementes, as duas descendências, os dois povos, vamos dizer assim, estão me entendendo? Eles sempre serão antagônicos. Sempre haverá um antagonismo entre esses povos, não tem acerto. É por isso que a igreja, irmão, é odiada no mundo. Jesus disse: olha, eles vão odiar vocês por minha causa, sim ou não? Eles vão injustiçar vocês por minha causa, vocês vão ser perseguidos por minha causa. E durante todo o trajeto da igreja, a era da igreja, que nós estamos na era da igreja, a igreja é perseguida. O próprio povo de Israel, que está numa dormência espiritual, ainda hoje, por se intitular povo de Deus, um povo diferente, eles são odiados por todas as nações, não são bem recebidos nas nações, o povo judeu, os judeus. Então sempre haverá essa inimizade. Agora dá um salto comigo, se puder botar aqui, é melhor para os irmãos não precisar, porque bastante versículos eu tenho aqui, mas seja rápido aí, seja ágil, valeu? Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Diz assim, ó, eu vou ler com os irmãos aqui, ó. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos. Continua. Mas não prevaleceram. Olha só, essa luta aqui, irmãos, hoje a gente vê o mal prevalecendo. A gente vê os cristãos, os filhos de Deus serem injustiçados, muitas vezes serem mortos por essa turma, a semente do mal, vamos dizer assim, como Deus usou essa expressão. Continua, vamos lá, querido. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, está vendo? Chamada o diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então haverá um momento, irmãos, que ele vai vir literalmente para a terra, ele vai ser expulso do lugar dele para a terra. E aí você acha que vai melhorar a situação, como muitos esperam que numa melhora? Vai ser mais terrível ainda, porque ele próprio estará atuante com os seus demônios, com os seus adeptos aqui, para atormentar aqueles que ainda na grande tribulação, por ocasião ainda da sua fé, por mais que ele ficou, mas ele acredita que ainda de repente Deus vai dar uma chance para ele, ele está fugindo, ele será perseguido. Então essa inimizade, ela vai perdurar por muito tempo. A serpente que era lá atrás, ela vai se transformar em dragão no Apocalipse. A serpente, ela vai ser o dragão, ou seja, a intensidade do seu poderio aumenta, a intensidade dos seus ataques aumenta contra o povo de Deus, que é o alvo número 1, porque esse é o arqui-inimigo do povo de Deus e do povo de Deus. Aí olha só, Apocalipse capítulo 12, e o verso 10 diz assim, ó: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Olha só, redobre a sua atenção para essa parte, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Irmãos, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, de lá para cá, a perseguição vem sendo implacável sobre a raça humana. Os demônios, na verdade, eles não têm autorização legal para habitar aqui, para estar aqui no mundo dos homens, mas eles vêm porque eles são astutos, porque, segundo Paulo, o domicílio dado a eles está nas regiões celestiais. Tem alguém que diz: o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno, o diabo está nas regiões celestiais, e de lá para cá ele intervém no mundo dos homens ilegalmente. E aí, quando existe um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus que descobre que ele está aqui ilegalmente,
e tem autoridade, sabe que Deus deu autoridade para ele, ele pode expulsá-lo daqui em nome de Jesus. Porque Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Então ele vem atrás da gente. Ou você acha que Faraó vai liberar e vai ficar de boa sentado? Não, pode ler. Faraó liberou o povo de tanta insistência, 10 pragas, na 10ª praga ele liberou, porque Deus pôs o pé na garganta dele. Mas porém, irmão, ele não se deu por vencido. O povo saiu do Egito e ele veio atrás. Toma cuidado, ele vem atrás, ele libera, mas ele vem atrás. Ele é tinhoso. Faraó é um símbolo aqui de Satanás, é uma tipologia de Satanás, que vem para perseguir, porque ele não quer que você saia do Egito, debaixo do poder e da tutela dele. Ele não quer, mas Deus te libertou, e Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, que os acusava de dia e de noite. Sabia que até hoje, você lê a história de Jó, e o diabo se apresenta lá entre os filhos de Deus, os anjos. Deus estava numa reunião com os anjos, se apresenta ele lá, meio de longe, meio ressabiado, não pode chegar perto, a glória de Deus, ele perdeu a sua glória, perdeu o seu brilho, não pode chegar, mas ele chegou lá para acusar Jó. Pastor Marco, essa história se repete hoje inúmeras vezes. Tenho certeza que está falando, pastor Marco? Tenho certeza, porque senão não estaria escrito aqui. O acusador dos nossos irmãos nos acusa de dia e de noite na presença de Deus. Então tome cuidado. Faraó vem atrás, o diabo fica te acusando. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado. Mas ele é derrubado. Deus está dando corda para ele. Já tem um tempo determinado por Deus, quando ele vai ser amarrado por 1000 anos, e aí Cristo vai governar. 1 Pedro capítulo 5 e verso 8, Pedro fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Está vendo como ele vem atrás? Ah, mas pastor, eu não esperava por isso. Pelo amor de Deus, eu me converti, pastor. Meu Deus, é tanto problema, é tanta perseguição, meu Deus, olha, estão falando mal de mim agora, que eu me converti. Estava vindo nesses dias com a Bíblia debaixo do braço, já postaram, bateram uma foto minha, postaram, agora se converteu, agora diz que é santo. Posso falar uma coisa para ti? Quando isso vai terminar? Quando isso vai terminar? Enquanto você estiver aqui, nunca. Enquanto você está aqui, nunca. Sempre haverá essa inimizade entre as duas sementes, a semente do mal. Está lembrados da parábola do joio e do trigo? Eles semearam trigo. Vieram os inimigos e semearam o quê? Uma outra semente, o joio. Na hora de fechar ali, passar a régua e fechar a conta, vamos arrancar o joio. Não, deixa ambos crescer juntos. Deixa ambos crescer juntos. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, ele diz que naquele dia, ele apartará o bode das ovelhas. Então sempre haverá essas duas forças lutando contra você. Nós estamos participando do grande leilão da alma. É o grande leilão das almas. Quem dá mais? Jesus deu mais. Jesus deu mais. Mas ele é tão tinhoso, irmão. Levítico capítulo 25 diz que o posseiro, aquele que tomava posse de uma propriedade, e ele não chegava um determinado tempo, ele tinha que sair no jubileu. Ele tinha que sair, mas tinha muitos birrentos que diziam: não, eu não vou sair. E aí se mandava força policial para tirá-los. E mesmo assim, era com muito custo que ele saía, porque ele não sai assim facilmente. Nós estamos no grande leilão da alma, no mundo espiritual. Quem deu mais? Jesus já deu mais. Mas daí, pastor? Mas aí que ele continua perseguindo, ele não se dá por vencido. Tome cuidado.
Ele continua me acusando então? Sim, continua nos acusando. Você recebe uma porção dobrada da graça, do Espírito, da misericórdia de Deus, no culto, está ali, chora, levanta a mão, glorifica a Deus, terminou, vai para casa, de repente, um descuido lá, fica nervoso, chuta o cachorro, e fala a palavra, perdeu a bênção, e o diabo já vai lá, numa oportunidade, visto naquele dia, ele acabou de sair de um culto de bênção, de milagre, e depois lá ele já pecou, o diabo fica acusando, jogando essas coisinhas. Aí Jesus fala assim, sim, ele pecou, de fato, ele pecou. Mas dá uma olhadinha aqui, como se ele tivesse um tablet, né? Dá uma olhadinha aqui, está vendo aqui, ó? Antes de dormir, ele chorou copiosamente, pedindo misericórdia. E eu já perdoei ele. Meu Jesus, que coisa linda, hein? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Pedro usa a figura do leão, porque o leão é um animal feroz, né? O urro dele é assustador, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé. Está vendo? É para nós resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só você que é perseguido. Desabou só em cima de mim, pastor, o negócio está só pegando para o meu lado. Não, em todo mundo, aonde há um crente, professo, assíduo, compromissado, aliançado com Deus, se ele quer viver piamente, Paulo disse, aqueles que querem viver em Cristo piamente, padecerão perseguições. Quem está aí, dá glória a Deus. Agora vou correr aqui, vou acelerar um pouquinho. João 10:10, palavras de Yeshua: o ladrão não vem senão a roubar, se referindo ao diabo, tá? A matar e a destruir. Então, em todo tempo, Jesus, os apóstolos, a Bíblia está relatando que há essa inimizade, há essa guerra. Nós estamos numa guerra, nós estamos num combate, nós estamos numa luta, somos antagônicos mesmo. Não dá para se juntar, não tem como. Não temos pacto com o mundo, não temos nada com o mundo, não andamos no caminho largo e espaçoso, não andamos, optamos pela porta estreita e pelo caminho estreito, nem que for para ser injustiçado, caluniado, perseguido, mas foi uma opção, uma escolha nossa, e eu vou até o fim com Jesus. O ladrão vem para matar, senão para matar, roubar e destruir. Aí Yeshua diz, eu vim, aleluia. Então sempre paralelo, duas forças paralelas. O diabo, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Aí Jesus não fica para trás, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Sempre haverá essas forças. Agora olha o que acontecia. Olha o que acontecia no ministério de Jesus. Olha a situação que ele se deparou uma vez. Olha a situação que ele se deparou uma vez. Lucas capítulo 13, verso 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia do Shabat, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Ele falou que era filha de quem? De Abraão, ou seja, da fé. Filha da fé, filha na fé. Crente como foi o crente Abraão. Há 18 anos essa mulher vivia presa. Situação deplorável, imagina, 18 anos aprisionada. Ele veio atrás. Soltou lá atrás, mas veio atrás dela e conseguiu por um momento, por uma brecha que foi dada, conseguiu entrar e aprisionar essa mulher de novo. Mas essa mulher era da fé, pô. Essa mulher era da fé, meus irmãos. Uma filha de Abraão nessa condição. Jesus foi libertá-la. Não convinha soltar essa mulher? Jesus disse, da prisão? Será que hoje existem pessoas aprisionadas ou não? Acabou-se tudo? Já a guerra acabou? Não, né? Você conhece alguém assim que você vê que ele está numa prisão? Não, pastor Marco, ele está solto por aí. Não, mas é uma prisão espiritual, é dentro, é na psique, é na alma.
Uma prisão espiritual que você não entende, que nós não entendemos muitas vezes, mas é uma prisão. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Os filhos de Deus, essa mulher era um filho de Deus. E os filhos do diabo. As duas forças, as duas sementes, que eu citei lá de Gênesis capítulo 3, verso 15. As duas sementes, os filhos de Deus, pode pôr ali? Primeira Epístola de João 3, 10. Os irmãos vê. Dá para ver, queridos? Nisto são manifestos os filhos de Deus, diga, os filhos de Deus e os filhos do diabo. É a Bíblia que está falando. Não, filho do diabo, está na Bíblia. Vamos crer ou não? É a outra semente que vive paralelo, lutando para tentar. É o joio no meio do trigo, é o bode no meio das ovelhas. É isso aí, é tudo uma coisa só. Mas em outras palavras, olha só. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. E se não é de Deus, existe um campo neutro? Ah, pastor, mas peraí, existe um campo neutro. Nem de Deus e nem do diabo. Estou ali, ó, um campo neutro. Não, não existe campo neutro. Se existisse, Deus falaria. Estaria na sua palavra. Campo neutro. Fica aqui, ó, campo neutro. Eu não sou nem de uma coisa nem do outra. Ah, mas ele não se declara. Mas não existe campo neutro. Quem está aí dá um glória bem gostoso, quero ver. Dá uma olhada para o seu irmão e diga assim: é, meu irmão, é sério o negócio. Eu espero que eu seja. Eu espero que me pare de perseguir. Não. Eu espero que pare de falar mal de mim. Não. Não estou incitando ninguém a fazer nada contra ninguém aqui, mas não vai, não. Irmão, quando não é um, é outro, quando não é o diabo, é o capeta, quando não é o capeta, é o diabo. Vai, irmão, é terrível, o negócio é guerra, amém? Você não entendeu que está numa guerra ainda, irmão? Que não existe campo neutro, meu queridão. Olha só, isso aqui é violento, isso aqui, ó. É o mesmo capítulo, mas é o verso 8 aí. Os irmãos lá do som estão na terra? Olha só. Quem comete o pecado, lê vocês? Porque o diabo peca, aonde? Desde lá de Gênesis, quando ele fez Adão e Eva cair. Agora, olha isso aqui é violento, isso aqui deixa o diabo lascado, isso aqui. Quando ele deve estar em algum lugar no mundo espiritual por aí, que ele escuta, num raio de talvez 50 quilômetros longe daqui. Se ele escutar isso aqui, irmão, ele fica endemoniado. Olha só. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Leia agora. Pode dar um glória a Deus aí, que se você crê nisso, que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele anda paralelo, ele anda lado a lado, é pirata. Ele é pirata. Original. É original isso aqui. Até a costura aqui é original. Aí alguém que entende? Não, isso aqui não é original. Está vendo como ele já enganou? A pirataria parece ser o verdadeiro. Alguém lá um dia a gente foi numa festa aqui no Gideões, alguém ofereceu um relógio para mim, estava assim, senhor pastorzão, nem me conhecia o cara, chamando de pastorzão. Se eu não sou tão grande assim também, né? Ô pastorzão, talvez é pela expansão, né? Ô pastorzão, mas cada um tem o seu espaço, como eu preguei, hein? E aí, ô pastorzão, quer um relógio? Esse relógio aqui é o relógio não sei das quantas, tal, até ele falou, agora me esqueci. Esse relógio aqui está em alta agora, é não sei o que lá, é réplica de não sei das quantas. Eu olhei assim e disse: não, querido, não. Deus abençoe, tá? Tudo de bom para ti. A gente é educado, né, querido? Saí. E aí,
Depois, na volta, quando eu dei a volta, eu vi pessoas ali, 3, 4 do lado dele, comprando. O homem provando, de gravata assim, sabe, aquela cara de santidade, fomentando a pirataria. E acha que está tudo certo. Aí depois, eita Deus, eis que te digo, alimentando a pirataria, aplaudindo o diabo, dizendo, é isso aí, vende mesmo, é uma coisa para enganar as pessoas, vende mesmo. Quer dizer, as pessoas compram já sabendo que não é verdadeiro, que não é original. Então elas já estão cientes do seu pecado. Que quem alimenta a pirataria, irmão, Deus que me acuda. Olha só, mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, se manifestou Jesus para desfazer as obras do diabo. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder, disse Jesus, para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Quem pode dar glória a Deus? Naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito e disse, graças te dou, ó Pai, dos céus e da terra. Olha só, falando sobre o poderio dos céus e da terra, um Deus soberano, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes, e revelastes aos pequeninos, assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Glórias ao nome de Jesus. Deus é mais, Deus está na frente, irmão. Por mais que eu falo que as duas forças andam paralelas juntas, mas Deus sempre está na frente. Ele vem atrás, Ele vem atrás, Ele vem atrás correndo, e Deus não corre, Deus vai na frente, o seu povo, Ele vai levando o seu povo, conduzindo o seu povo. Coluna de fogo à noite, amém? Nuvem de dia, maná no deserto, água da rocha, Deus vai cuidando, e os inimigos, quando o faraó vinha atrás, irmão, quando o faraó vinha atrás, uma coluna de fogo separava, eles não conseguiam ver o povo correndo, mas houve um momento ali que Deus permitiu que todos vissem os seus inimigos, porque seria a última vez que eles viriam os seus inimigos, o povo de Deus. E aí então, alguém achou que de repente ali seria o fim de tudo, nos tirou do Egito para morrer aqui agora, estamos lascados. Aí Deus diz, Moisés, meu servo, toca nas águas, e o mar se abriu, e o povo passou a seco, e os inimigos foram na espreita, correndo atrás, com carruagens, cavalos, e chegou no meio, que era um braço, é o Golfo de Suez, o Golfo de Suez. Eu mostrei para os irmãos num estudo bíblico que a gente fez aqui, que abriu-se, quando o povo, os inimigos estavam no meio, as águas voltam ao normal, e os inimigos são mortos, e depois lá na praia aparecem todos boiando mortos, amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É coisa linda para valer, isso aqui nós estamos vivendo isso. Quem está feliz por viver isso? Esses livramentos, essa graça poderosa, Deus nos acompanhando. Eu sei que há uma força que corre aí junto para tentar desvirtuar, para tentar roubar, para tentar matar, destruir, mas eu estou com Jesus, eu estou vencendo. Jesus disse que em nome dele nós seríamos mais do que vencedores. 2 Timóteo 2:24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruído com mansidão, os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade, e tornem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Está vendo aqui? Então Deus dá sabedoria aos seus servos para desprender muita gente que ainda está preso, como um dia Jesus desprendeu aquela mulher. Amém? Você tem sido um agente de Deus nessa terra? Pode ministrar. Jesus te deu poder sobre
os espíritos maus. Jesus te deu poder, pode desprender essas pessoas. Diga assim, ó, eu te liberto em nome de Jesus, eu te liberto em nome de Jesus, estás liberta em nome de Jesus. Uma pessoa há pouco tempo disse para uma pessoa, se tivesse aqui o pastor para orar por nós, né? Tivesse ele aqui para orar pela gente, meu Deus, ele não está. E aí depois, muito tempo veio falar comigo, nós estávamos num lugar e até a gente comentou sobre o senhor. Disse, que benção. Para a gente, se o senhor estivesse lá na ocasião para orar. Eu disse, tá, mas espera aí, por que vocês não oraram? Por que vocês não oraram? A gente quer, Moisés, suba no meu lugar. A gente canta aqui, não canta? Moisés, suba no meu lugar, vai tu no meu lugar, Moisés. Deus fala para ti, aí tu fala para nós. Não tem mais isso. Olha para mim aqui, o escritor aos Hebreus diz que não tem mais isso. Ele diz que Deus abriu um caminho para nós, e esse caminho é vivo, é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, Jesus disse, a verdade é a vida. Então esse caminho para Deus está, esse acesso a Deus está livre para qualquer um entrar. Claro, não se dispensa a oração dos ministros de Deus, não se dispensa, mas numa ocasião de grande extrema, de urgência, irmão, dobra o teu joelho, ora, clama, levanta a tua mão, repreende, desprende do laço essa pessoa, irmão. Se o pastor tivesse aqui, ele podia fazer uma oração e te desprender desse laço. Não ore você mesmo e diga, sai desse laço, seja os laços quebrados agora em nome de Jesus Cristo, seja liberto, receba a alegria do céu em nome de Jesus. Agora para findar, para terminar, Apocalipse capítulo 20, verso 1. Quer pôr para nós aqui? E vi descer do céu o quê? Um anjo. João escrevendo, eu vi descer do céu um anjo. Que visão linda, hein? Eu vi descer um anjo, que tinha, olha a descrição da visão, que tinha a chave do abismo. Isso aqui é muito lindo. Que tinha a chave do abismo, ou seja, vai dar cadeia para alguém aí, né? E a chave da cadeia do abismo. E uma grande cadeia na sua mão, algema, corrente para prender, algema. Ele prendeu, quem, irmão, está aqui? Ele prendeu o quê? Continua lendo. Aí vai resolver a situação, está resolvida agora. 1000 anos. Aí todos aqueles que agora se rebelar, vão se rebelar por conta e risco. Mas foi o diabo. Não tem mais diabo, o diabo está preso. Porque hoje as pessoas põem culpa no diabo. Não, ele está preso. Eu não quero esse governo. Aí no final, irmão, bota ali, no final, ele vai ser solto. No final dos 1000 anos, o diabo vai ser solto. Por que ele vai ser solto? Porque tem pessoas que por conta própria, sem nenhuma instigação do diabo, sem nenhuma interferência do diabo, foram maus, não quiseram o governo de Cristo. E aí então Jesus falou, não, eu vou soltar o diabo para ver o que acontece. Aí solta ele só um pouquinho. Todos esses agora vão para o lado do mal. E aí se cumpre Mateus 25 e 31. E ele apartará as nações, os bodes das ovelhas. Se cumpre essa palavra que Jesus falara naquela ocasião. Mas enquanto isso, essas forças vão estar, a pirataria vai estar lado a lado com o original, para enganar, ou de repente para ser abraçadas, já sabendo que é pirataria, mas abraçou porque quis, porque acha que é melhor, não quer pagar o valor que é merecido, que vale a coisa. Vamos nos colocar de pé. Essas duas forças andarão juntas até o fim, até que, eu preguei isso aqui para vocês, entenderam? Andarão juntas até o fim, até que a igreja é arrebatada, a igreja é tirada da terra, e essa força continua atuando até o milênio. O milênio é amarrado por 1000 anos, não tem mais atuação dessas duas forças. Uma única força opera no mundo. Eu falei quantas?
Uma única força opera no mundo. Depois, essa segunda força será solta por um momento e enganará alguns e conseguirá ainda pegar alguns. Quando então, de uma vez por todas, para resolver tudo e qualquer coisa, ele é amarrado de uma vez, julgado e jogado no lago. Ele já está julgado na verdade, mas amarrado e jogado no lago de fogo para todo o sempre. Está aí a semente deles. Aí no mesmo versículo de Gênesis fala assim, ó: e todos aqueles, eu vi um grande trono branco e foi julgado, e todos aqueles que não foram escritos seus nomes no livro da vida, ou seja, a semente dele, foram jogados no lago de fogo, junto com o diabo e os seus anjos. É violento isso aqui é violento. Isso aqui não é para qualquer cabeça não, isso aqui tem que procurar entender isso aqui. Agora a verdade é, todos nós já estamos sabendo que existem essas duas forças e nunca essas forças vão parar de lutar. Agora o que temos que fazer é tomar posse daquilo que Deus já nos deu, já está na caixa postal de cada um de vocês. O que é, pastor Marco? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Você vai vencendo, vai passando por cima das barreiras, dos obstáculos que Ele vai colocando, das perseguições, vai lutando ferozmente com Cristo ao seu lado, e você vai vencendo em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Agora você vai adorar a Deus por um instante. Pode fechar os teus olhos. Quando eu falo que é para olhar para mim, é para olhar para mim. Quando eu falo para fechar os olhos, fecha os olhos. É momento de comunhão. É um sincronismo, na verdade, né? Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz de ser Moisés. Suba em meu lugar e faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você. É tudo sobre você. Então eu vou subir o monte e muitos desistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Irmãos, Efésios capítulo 6, o verso 10, Paulo diz assim, ó: no demais, eu uso as palavras de Paulo agora. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde eu encontro força? Aonde eu encontro força? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. É no Senhor que eu encontro força para lutar contra as hostes do mal, contra os espíritos inimigos de Deus e do povo de Deus. Eu gostaria que você desse um passo aqui à frente, se você quer um revestimento. Pastor, o negócio está pegando para o meu lado.
as injúrias, calúnias, lutas, tribulações da vida, na minha vida financeira está virada de ponta cabeça. Pastor, eu preciso de revestimento de Deus para lutar contra toda essa força do mal que tenta contra a minha vida, porque por trás das ações existem ações do mal contra a tua vida, tentando contra você, mas Deus quer te revestir da sua graça nessa noite. Dê um passo aqui à frente, eu quero orar por você. Eu preciso de força, pastor. É bem isso que o Senhor está falando, eu preciso de força, viu? Ei, gigante de Deus. Ei, eu vou te chamar de gigante de Deus. Ei, gigante de Deus. O diabo fica doido nessa hora. Ei, gigante de Deus. Ei, gigante de Deus. Você que veio aqui na frente, você é um gigante de Deus. Olha para mim aqui, você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer, essa luta não vai te matar. Isso não vai acabar com a sua vida, não. Deus está permitindo essa luta, essa prova, essa tempestade na sua vida, porque Ele quer te ensinar lições maravilhosas. E é bom que você veio para diante do altar de Deus, porque aqui agora você recebe mais força para lutar contra essas enfermidades, contra este mal que assola a tua vida, contra as perturbações da sua alma. Deus e Pai, coloque a mão no coração, Deus. Nesse instante, Senhor, nesse instante, nesta hora, nesse instante, quando aqui oramos com fé, quando aqui oramos determinados, meu Pai, quando aqui oramos com toda a ousadia, chegamos diante do altar como gigantes de Deus. Nesse instante, derrama, Senhor, do céu agora para a terra. Derrama do céu para a terra agora poder, capacitação do alto, energia de sobra, meu Senhor, força do alto, das alturas, para os teus filhos que chegaram diante do altar agora, dizendo: Deus, eu preciso de força do alto para vencer os obstáculos, as oposições que tentam contra mim.